Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de planejamento e controle da produção. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre a questão do estoque e a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como repor os estoques. Para isso a gente vai usar o conceito de ponto de reposição e o conceito de revisão periódica. Ok? Preparados? Vamos lá? Só rapidamente, uma boa gestão dos estoques é fundamental para o sucesso de uma organização. A gente já falou na aula passada, na aula anterior, a importância que a gente tem dos estoques, as decisões em relação ao gerenciamento do estoque que a gente toma na fábrica, e ele é essencial para que a gente tenha um bom desempenho da nossa organização. Ok? Podemos utilizar um exemplo, duas políticas de controle dos estoques. Então a gente vai ver na aula de hoje a política de ponto de reposição e a política de revisão periódica. Ponto de reposição. Então a gente tem o seguinte, nesse modelo, toda vez que o estoque atinge um nível mínimo, uma ordem de reposição disparada para repor o que foi consumido. Então no ponto de reposição, como funciona? Toda vez que o meu estoque atinge um determinado nível que eu calculei, eu disparo uma reposição do meu estoque, uma ordem de produção, uma ordem de compra para repor o meu estoque. Então, nesse modelo, a quantidade reposta é constante e o período de tempo é variável, ou seja, nesta política de controle, eu não sei quando é que eu vou repor, mas eu sei que quando eu for repor, a quantidade ela é constante. Chegou no ponto de reposição, eu disparo para repor a quantidade consumida, ok? Então, no nosso gráfico aqui, acompanhem comigo, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho um nível inicial do meu estoque, e conforme vai passando o tempo, vai ocorrendo a demanda, eu vou consumindo até o que a gente chama de ponto de reposição. Nesse ponto de reposição é onde eu vou emitir, por exemplo, uma ordem de produção, né, a minha OP, para que eu consiga repor o meu estoque. Enquanto isso, que eu estou lá fabricando, eu estou repondo, para repor o meu estoque, eu estou comprando os produtos para repor o estoque, a demanda ela continua e vai chegar um determinado momento que vai chegar aquele estoque o estoque que eu encomendei, que eu mandei produzir ou comprar, e aí eu vou repor os meus níveis de estoque. E nosso gráfico vai ficar igual esse dente de serra aqui, digamos, né? Chega um nível, quando atinge o ponto de reposição, que vai estar nesse ponto aqui, nesse momento, eu emito a ordem de produção, eu vou fabricar de novo e daqui a pouco chega um lote de produtos. Tá? No nosso gráfico, por que o estoque não chega a zero? Porque eu defini um estoque de segurança. Né? Para caso ocorra algum imprevisto na reposição do estoque, a gente tem um estoque de segurança para que não falte produto para a nossa demanda. Ok? Vamos definir agora, vamos entender agora como a gente calcula o ponto de reposição ou, em algumas bibliografias, ponto de ressuprimento, ok? Para calcular aquele ponto de reposição ou ponto de ressuprimento, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar a demanda, multiplicar pelo lead time e somar com aquele estoque de segurança do nosso gráfico, ok? Então, eu vou pegar a demanda, multiplicar pelo lead time, que é esse tempo de reposição dos meus estoques, e somar com aquele estoque de segurança, com aquela quantidade de estoque que eu deixei para proteger quanto a algum imprevisto, alguma variabilidade. Como é que eu calculo aquele estoque de segurança? Ele é calculado pelo meu fator de segurança, o estoque de segurança é calculado pelo fator de segurança, vezes o meu desvio padrão estimado para a demanda futura. Então, eu vou pegar o fator de segurança, eu vou multiplicar pelo desvio padrão e vou multiplicar pela raiz quadrada do lead time dividido pela periodicidade a qual se refere o desvio padrão. Então, a periodicidade a qual se refere o meu desvio padrão. O que seria isso, essa periodicidade? Se eu estou considerando se é semanal, se é mensal, então é isso a minha periodicidade, ok? Fator de segurança representa o número de desvios padrão que se deve manter em estoques de segurança para garantir um certo
nível de serviço, né? Então, meu fator de segurança ele vai me auxiliar a garantir um certo nível de serviço. Eu quero ter um nível de serviço de 90%, 80%, esse é o fator de segurança. Aí a pergunta que vocês falam é o seguinte: Alessandro, mas como é que eu estimo, eu calculo esse fator de segurança? Para isso, né, para determinar esse fator de segurança, a gente tem uma tabela que nos auxilia a determinar esse fator de segurança. Então, essa tabela dos fatores de segurança, eu tenho o seguinte: se eu quero um nível de serviço de, por exemplo, 70%, eu vou usar um fator de serviço, né? Um fator de serviço, um fator de segurança de 0,525, ok? Então, a gente tem essa tabela, Alessandro, eu quero ter ali um nível de serviço de 99%. Então, o seu fator que você vai utilizar é de 2,325. Então, a gente consegue facilmente, utilizando essa tabela, a gente levantar o nosso fator de segurança, ok? Como é que calcula o desvio padrão? Isso vocês já viram lá nas aulas de estatística, só pus a fórmula aqui pra gente. Primeira coisa, eu preciso calcular a demanda média, que nada mais é do que a somatória da demanda total, dividido pelo número de períodos, e o meu desvio padrão ele é dado pela raiz quadrada da demanda do primeiro período, menos a demanda média do segundo período elevado ao quadrado, mais a demanda do segundo período, menos a demanda média elevada ao quadrado, tá? Até fazer isso para todas as demandas, dividido por n menos 1, ok? Isso vocês já viram na aula de estatística, só rapidinho para a gente relembrar a fórmula. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como a gente calcula o ponto de reposição, como a gente calcula o estoque de segurança, ok? Vamos lá. Calcular o estoque de segurança e o ponto de reposição para a demanda apresentada na tabela a seguir. E a gente vai considerar um nível de serviço de 95% e um lead time de 3 dias, de 3 semanas. O que é um lead time de 3 semanas? Vamos considerar que leva 3 semanas aí para a gente conseguir repor o nosso estoque, ok? Temos a tabela aqui, um histórico da nossa demanda. Então, eu tenho que na semana 1 foi 120, na semana 2 foi 118, na semana 3, 124, isso até a semana 40, que foram 122 unidades consumidas. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, de maneira bem simples, levantar o histórico de demanda do item que a gente está trabalhando, ok? Primeiro passo, eu preciso calcular a demanda média. Como é que calcula a demanda média? Somatória de toda a demanda, dividido pelo número de períodos. Então, se a gente for lá, o que é? A somatória de toda a demanda dessa coluna, somatória mais essa coluna e a quarta coluna. A gente tem somatória de toda a demanda dividido pelo número total de períodos. O número total de períodos é 40, ok? Feito isso, a gente descobre que a nossa demanda média é de 120,1 unidades. Ok? Tranquilo? Fácil, né? Então vamos para o passo 2. Calcular o desvio padrão. Como é que eu calculo o desvio padrão? Alessandro, é fácil, é só pôr a formulinha. Demanda do primeiro período, menos a demanda média do segundo período elevado ao quadrado, mais demanda do segundo período, menos demanda média elevado ao quadrado, dividido por n menos 1, que é 40 menos 1. Ok? Feito essa continha, fiz a continha para a gente descobre que o desvio padrão é 1,93. Legal? Temos então já o nosso desvio padrão. Vamos agora continuando para o passo 3. Para a gente calcular o estoque de segurança, o que a gente precisa? A gente precisa do nosso fator de segurança. E aí, no nosso exercício, o fator de segurança é 95%. A gente quer 95% de segurança, né? A gente quer de confiabilidade, de serviço. E aí, como eu determino? A gente fala o seguinte, Alessandro, tem uma tabelinha para a gente descobrir isso. Exatamente. Então, eu vou lá na nossa tabelinha e eu tenho que, para 95% de nível de serviço, o meu fator de segurança que eu vou usar é 1,645. Ok? Para 95, a gente tem que o fator de segurança é 1,645.
Tendo esses valores em mão, eu consigo agora calcular o estoque de segurança. Eu vou simplesmente substituir o FS 1.645. O desvio padrão, a gente calculou, é 1.93. O meu lead time, lá do exercício, é 3 dias. E a periodicidade que a gente está usando é semanal, é de 1 dia. E eu descubro que o meu estoque de segurança é 5.49 unidades. Como a gente está trabalhando com produtos, não dá para ter 5 produtos, 0.49, né? Vamos considerar que a gente precisa ter, então, 6 produtos no nosso estoque. Descobrimos o nosso estoque de segurança, ok? Feito isso, a gente consegue agora calcular o ponto de ressuprimento, o ponto de reposição. Ele é dado pelo quê? Pela demanda versus o meu lead time mais o estoque de segurança. Qual que é a demanda média? A gente tinha calculado, se lembra? 120.1 vezes o lead time, 3 semanas. O estoque de segurança, isso foi fácil, 6 produtos, já tinha calculado lá. Então vai dar um total de 366.3, ok? Arredondando, teremos um total então de 367 produtos, né? Esse é o nosso ponto de reposição. A gente chegou em 367, ok? Teremos então o conceito de ponto de reposição, né? Só reforçando o que é o ponto de reposição. É a partir do qual eu vou consumindo, cheguei naquele nível de estoque, eu disparo uma ordem de produção para que eu consiga repor o estoque. Eu vou consumindo o estoque, daqui a pouco chega essa reposição do estoque e continua o meu processo. Existe uma outra política que é a política de revisão periódica. Como funciona essa política de revisão periódica? Nesse modelo, existe uma data fixa para analisar os estoques e verificar se é ou não necessário repor o que foi consumido. Então, eu quero que você preste atenção que existe uma data fixa. Ele está falando que existe um período fixo aonde eu vou repor o meu estoque. Então, nesse modelo, a quantidade reposta é variável e o período de tempo é constante. Então, na revisão periódica, como funciona? Eu determino um período de quando eu vou lá verificar o nível de estoque e toda vez eu vou lá, conto quantas unidades foram consumidas e reponho essa quantidade. Então, o período que eu vou, ele é fixo, eu determino, eu vou toda quarta-feira contar o meu estoque, é fixo, toda quarta eu estou lá. Qual que é a quantidade que eu vou repor? Vai depender, tem quarta-feira que eu vou chegar lá, que consumiu 10 produtos, tem quarta-feira que eu vou chegar lá, consumiu 15, tem quarta-feira que consumiu 5. Então, a quantidade, ela varia, mas o tempo, o período que eu vou, ele é constante. Então, um exemplo, uma simulaçãozinha bem simples para a gente entender. Imagina que tenhamos a seguinte situação. Situação inicial, estamos lá na segunda-feira, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 caixas de produto e vamos considerar um período de verificação dos estoques de 5 dias. Vamos considerar que a gente trabalhe 5 dias, de segunda a sexta, não vamos contar o sábado e o domingo. A gente tem período aí de 5 dias. Vamos ver o que acontece numa situação de revisão periódica. Então, tenho lá, segunda-feira o meu estoque tem 14 unidades no estoque. Quando chega na terça-feira, alguém foi lá e consumiu 2 caixas do estoque, tá? Na terça-feira não é dia de revisão de estoque, então não preciso me preocupar. Vamos ver o que acontece. Na quarta-feira, consumiram mais uma caixinha. Na quinta-feira, sumiu aqui mais 2 caixinhas do meu estoque. Mas não é período ainda, não é o momento da reposição, não é a data que eu preciso lá verificar o estoque, ok? Na sexta-feira foi lá e consumiu mais algumas caixinhas, tá? Até chegar a segunda-feira novamente. Quando chega a segunda-feira novamente, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, eu vou olhar e falar o seguinte, vamos lá. Quantas caixas sobraram no estoque? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas eu tinha? Eu tinha 14, quer dizer que consumiram 11. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso disparar uma ordem de reposição de 11 caixinhas para o meu estoque ser reposto. Ok?
Vamos para a simulação 2. Vamos supor que passou aquela semana, eu enchi o meu estoque de novo e aí eu vou de novo, né? O período é de 5 dias, toda segunda-feira eu vou lá verificar o meu estoque e vamos ver nessa semana como vai ser o nosso consumo de estoque. Vamos ver nessa semana como é que vai acontecer? Olha, na terça-feira agora só consumiu uma, na quarta-feira não aconteceu nada, na quinta-feira não aconteceu nada, na sexta-feira consumiu mais uma caixinha, e aí quando chegar na segunda, o que acontece? Diferente da outra semana, eu vou lá e contar e vejo que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 caixinhas de produto no meu estoque. Então, quantas eu vou repor agora? Agora eu preciso repor 2 caixas. Lá na outra semana eu repunha quanto? 11. Aqui eu vou repor quanto? 2. Então, novamente, o período ele é fixo. Toda segunda-feira eu vou lá, conto o estoque. A quantidade que eu estou repondo, ela é variável. Tem semana lá que eu vou repor 11 caixas, tem semanas que eu vou repor 2 caixas. Ok, pessoal? Dúvidas em relação ao assunto? Acredito que não. Qualquer dúvida, se vocês têm um material disponível, e vejo vocês na próxima aula. Obrigado.